Olá! Que bom que a gente vai poder mergulhar juntos hoje no Salmo 15. É um texto que faz uma daquelas perguntas essenciais da vida espiritual. O que afinal é preciso para ter comunhão com Deus? A resposta que Davi nos dá é um retrato incrível do que é uma vida de integridade. Vamos explorar isso juntos? Olha só, tudo começa aqui, com essa pergunta dupla. E a questão não é sobre o nome ou o CPF de alguém, mas sobre o tipo de pessoa que pode ter essa proximidade, essa comunhão com Deus. É uma pergunta que, na verdade, prepara o terreno para todo o resto do salmo, nos convidando a entender quais são as credenciais de quem pode se aproximar do rei. Para a gente sentir o peso dessa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Esse salmo era usado como uma espécie de liturgia de entrada. Então imagina a cena. Um peregrino israelita chega em Jerusalém, está se aproximando do tabernáculo lá no Monte Sião. Antes de entrar para adorar, ele faria essa pergunta a um sacerdote, querendo saber como ele deveria se preparar para estar na presença santa de Deus. E a pergunta fica ainda mais rica quando a gente olha para o hebraico original. Davi usa duas palavras diferentes. Habitar, que é gur, tem a ideia de viver como um hóspede, alguém que está de passagem, mas que está sob a total proteção do anfitrião. Já morar, que é shakan, fala de uma residência permanente. Então a pergunta é sobre ter tanto uma comunhão temporária, aqui e agora, quanto uma morada eterna com Deus. Ok, a pergunta foi feita. E a resposta? Como que o salmo responde a uma questão tão profunda? A partir do versículo 2, Davi começa a pintar um quadro. E o mais interessante é que a resposta não é uma lista de rituais, não é sobre o que fazer, mas sim sobre quem ser. É um retrato detalhado do caráter de uma pessoa de integridade. A palavra-chave aqui é integridade, que no hebraico é tamim. Esse termo significa ser completo, inteiro. É a mesma palavra usada, por exemplo, para descrever o cordeiro do sacrifício, que não podia ter nenhum defeito. Agora, isso não está falando de uma perfeição sem pecado, algo impossível para nós. A ideia é de uma vida sem duplicidade, sabe? Sem hipocrisia, com um coração que é sincero em seu desejo de agradar a Deus. O salmo então começa com três características que são a base, o fundamento desse caráter. A pessoa que pode habitar com Deus é alguém que vive com integridade, que pratica justiça nas suas atitudes do dia a dia e um ponto crucial, que fala a verdade que vem de dentro, do coração. A verdade não é só algo que se diz, mas algo que se é. A integridade de dentro vem antes das ações de fora. Certo, mas como esse caráter interno se mostra na prática? O Salmo aponta para uma das áreas mais reveladoras da nossa vida, um lugar onde nossa integridade é testada o tempo todo, as nossas palavras. Agora vem três proibições, três nãos bem diretos sobre a fala. A pessoa de Deus não usa a língua para difamar, para espalhar fofoca ou calúnia. Ela não faz mal ao seu próximo e se recusa a espalhar ou até mesmo a ouvir um boato que possa sujar a reputação de alguém. A integridade, veja bem, protege a honra das outras pessoas. Essa integridade também molda os nossos valores. Ela ajusta a nossa bússola moral. Olha só que profundo. A pessoa justa não se impressiona, não admira o sucesso de gente ímpia ou corrupta. Algo que, convenhamos, nossa cultura às vezes até celebra. Pelo contrário, ela honra e valoriza de verdade aqueles que temem ao Senhor, mesmo que sejam pessoas simples, sem reconhecimento do mundo. O que a gente valoriza diz muito sobre quem a gente é. Esse aqui é um dos pontos mais altos e talvez mais desafiadores do Salmo. A pessoa íntegra cumpre o que promete. A sua palavra é um contrato que não se quebra. Mesmo que as circunstâncias mudem e manter a promessa signifique ter um prejuízo financeiro, a honra e a fidelidade valem mais do que o dinheiro ou a conveniência. E claro, a integridade se estende também para as finanças. O Salmo menciona duas práticas. A primeira é não emprestar com usura. No contexto da lei de Moisés, isso significava especificamente não cobrar juros exploratórios de um irmão israelita que estava em necessidade, explorando a miséria dele. A segunda é não aceitar suborno, porque o suborno corrompe a justiça. A pessoa justa é incorruptível. Bem, depois de percorrer toda essa lista de exigências, integridade total, justiça perfeita, fidelidade absoluta nas palavras, nas finanças, uma pergunta fica no ar, não fica? Quem de verdade consegue viver desse jeito? Olhando para nós mesmos com honestidade, esse padrão não parece impossível de alcançar? E a resposta honesta é que, por conta própria, ninguém atinge esse padrão perfeitamente. O ideal do Salmo 15 bate de frente com a realidade da nossa condição humana, que a própria Escritura descreve em outros lugares. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não há um justo nenhum sequer. Se a entrada na presença de Deus dependesse do nosso mérito, todos nós estaríamos desqualificados. Mas a história não termina nessa frustração de jeito nenhum.
Pelo contrário, é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada linda, porque a Bíblia nos apresenta alguém que não apenas alcançou, mas que personificou perfeitamente esse padrão de integridade. Sim, existiu uma pessoa que viveu cada linha deste salmo. Alguém que foi completo, justo, verdadeiro, que nunca usou sua língua para o mal e cuja palavra foi mantida até as últimas e mais dolorosas consequências. E esse homem é Jesus Cristo. Ele é o cumprimento perfeito do Salmo 15. Ele é o único que, por mérito próprio, tem todo o direito de subir o Santo Monte e de habitar no tabernáculo de Deus. Ele é o peregrino perfeito que não apenas fez a pergunta, mas que se tornou a própria resposta. E aqui está o ponto central de tudo. O acesso à presença de Deus não vem dos nossos esforços para cumprir a lista do Salmo 15. Vem por meio da fé em Cristo. Quando estamos em Cristo, a justiça perfeita e a integridade dele são creditadas a nós. A gente entra não por sermos qualificados, mas por estarmos unidos àquele que é o único qualificado. Então, se a nossa entrada é pela fé em Cristo, o que a gente faz com o padrão do Salmo 15? Ele se torna irrelevante? De forma alguma. A perspectiva é que muda. Ele deixa de ser um pré-requisito para a salvação e se torna o fruto, a evidência de uma fé que é genuína, de uma vida que foi transformada. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, pela fé, somos justificados. A justiça de Cristo passa a ser a nossa. Depois, no processo de santificação, o Espírito Santo que mora em nós nos capacita a viver progressivamente o caráter descrito no Salmo 15. E como resultado, as nossas ações se tornam a evidência de que a nossa fé é real e transformadora. E o salmo não termina com uma lista de exigências, mas com uma promessa. E que promessa poderosa para aquele que vive dessa maneira, com a vida fundamentada em Deus. A promessa é de estabilidade inabalável. No mundo cheio de incertezas, a verdadeira segurança não vem da riqueza, do poder ou do status. Ela vem de uma vida de integridade firmada em Deus. Quem vive dessa maneira, ancorado em Cristo, não será jamais abalado pelas tempestades da vida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Ao olhar para a vida, de onde vem a nossa verdadeira sensação de segurança, de estabilidade? Será que vem daquela tentativa humana de ser bom o suficiente por esforço próprio? Ou vem de estar firme em Cristo, o único que nos qualifica e nos firma para sempre?